O sol ardia implacável sobre o asfalto quente do Rio de Janeiro, onde a brisa salgada do mar se misturava ao burburinho incessante da cidade. Era um dia de festa, ou pelo menos deveria ser. Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo que conquistara o mundo com seus chutes potentes e sua garra inconfundível, voltava ao seu bairro humilde, na periferia carioca, para realizar um sonho, organizar uma partida de futebol beneficente no velho estádio municipal, aquele mesmo campo de terra batida onde, décadas atrás, ele dera os primeiros passos rumo à glória. O evento prometia reunir crianças carentes, torcedores apaixonados e até algumas estrelas do futebol brasileiro, tudo para arrecadar fundos para um projeto social que ofereceria escolinhas de futebol gratuitas às comunidades locais. Roberto, com seu jeito simples e sorriso fácil, sentia o coração pulsar de emoção ao pisar novamente naquele chão sagrado. Vestido com uma camisa polo branca, calça jeans surrada e um boné que escondia parcialmente seus olhos, ele não parecia o astro global que era. Para ele, ali naquele momento, não importava o glamour dos estádios europeus ou os troféus reluzentes. Ele era apenas o menino de Cachoeiro de Itapemirim que queria devolver à sua gente um pouco do que o futebol lhe proporcionara. Mas o que deveria ser um dia de celebração logo se transformou em uma batalha inesperada. Uma prova de que, mesmo para um ícone como Roberto Carlos, o peso do preconceito e da desconfiança ainda podia ferir como uma navalha. Ao se aproximar do portão principal do estádio, Roberto notou o movimento frenético ao redor. Crianças corriam com bolas improvisadas, vendedores ambulantes gritavam oferecendo picolés e bandeirinhas coloridas, e um grupo de torcedores já se aglomerava, ansioso para ver de perto o herói que colocara o Brasil no mapa do futebol mundial. Ele sorriu, acenando discretamente para alguns rostos conhecidos. Mas sua chegada não passou despercebida pelos seguranças que guardavam a entrada. Dois homens corpulentos, com coletes fluorescentes e expressões endurecidas, cruzaram os braços e o encararam com desconfiança. "Ei, você, para onde está indo?" perguntou o mais alto, um sujeito chamado Márcio, cuja voz carregava um tom de autoridade que não admitia contestação. Roberto parou, ainda com um sorriso no rosto, e respondeu calmamente: "Tô aqui pro jogo beneficente. Sou o Roberto Carlos." Ele esperava que o nome bastasse, que aqueles homens, mesmo que não o reconhecessem de imediato, fizessem a conexão com o jogador que encantara o mundo. Mas o que veio em seguida foi como um soco no estômago. Márcio riu, uma gargalhada seca e debochada, e olhou para o colega João, que balançava a cabeça como se ouvisse uma piada ruim. "Roberto Carlos? O cara da seleção? Tá bom, amigo. E eu sou o Pelé", disse Márcio, enquanto João complementava apontando para a rua. "Se quiser entrar, vai ter que mostrar documento e convite. Aqui não entra qualquer um." Roberto sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. Ele conhecia aquele tom, aquele olhar. Não era a primeira vez que o julgavam pela aparência, pela pele morena, pelo jeito humilde que nunca abandonara, mesmo após anos de sucesso. Ele tirou a carteira do bolso, pegou o documento de identidade e o convite oficial do evento, entregando-os a Márcio com um gesto tranquilo. "Aqui tá tudo certo. Pode conferir." Márcio pegou os papéis com desdém, segurando-os contra a luz como se procurasse sinais de falsificação. Ele franziu a testa, claramente incomodado por não encontrar nenhum defeito óbvio. "Isso aqui não prova nada", disse, devolvendo os documentos com um empurrãozinho. "Convite assim qualquer um faz na esquina. E esse RG, sei lá, tá meio estranho. Você não parece o tipo que organiza evento desse porte." João, ao lado, riu novamente, agora mais alto, atraindo a atenção de algumas pessoas próximas. "É, irmão, sem ofensa, mas você parece mais um que veio pedir ingresso de graça do que o Roberto Carlos de verdade." As palavras cortaram como faca, mas Roberto não deixou o sorriso apagar. Ele sabia que explodir ou discutir só pioraria as coisas. Em vez disso, tentou explicar, mantendo a voz firme, mas amigável. "Olha, eu entendo que vocês têm um trabalho a fazer, mas eu sou mesmo o Roberto Carlos. Esse evento é para ajudar as crianças da comunidade. Se quiserem, posso ligar para alguém da organização para confirmar." Márcio, porém, não estava interessado em ouvir. Ele deu um passo à frente, bloqueando ainda mais a passagem, e apontou para um canto ao lado do portão, onde o sol castigava sem piedade. "Tá bom, Roberto. Enquanto a gente não confirma, fica ali esperando. Não vamos deixar qualquer um entrar e atrapalhar o evento de verdade." João reforçou, com um tom quase ameaçador. "E não tenta nada engraçadinho, hein? Aqui a gente leva a segurança a sério."
Roberto olhou para o canto indicado, uma área de concreto rachado onde o calor parecia ainda mais insuportável. Ele podia sentir os olhares curiosos da multidão que começava a se formar, alguns cochichando, outros filmando com os celulares. A humilhação queimava, mas ele decidiu obedecer, pelo menos por enquanto. Caminhou até o canto, sentou-se em um bloco de concreto e tirou o boné, enxugando o suor da testa. O sol ardia sua nuca, e o barulho da rua, os gritos dos vendedores, o ronco dos motores, as risadas dos seguranças, parecia amplificar sua solidão naquele momento. Ele não era mais o craque reverenciado, o homem que fizera estádios inteiros vibrarem. Ali, sob o sol escaldante, era apenas um homem comum, julgado por quem não via além de sua aparência. Enquanto esperava, Roberto observava o movimento no portão. Outros convidados começaram a chegar. Empresários de terno, jornalistas com crachás brilhantes, até alguns ex-jogadores menos conhecidos. Todos passavam sem questionamento, recebidos com sorrisos e tapinhas nas costas por Márcio e João. Um homem branco, de meia idade, com uma camisa de time cara, foi saudado calorosamente por Márcio. Seu Jorge, que prazer, cara. Pode entrar, a casa é sua. O homem nem precisou mostrar documento, apenas riu e entrou, enquanto Roberto, a poucos metros dali, permanecia ignorado. A diferença de tratamento era tão gritante que doía. Ele sentiu um nó na garganta, não por si mesmo, mas por todas as vezes que vira sua gente, os meninos das favelas, os trabalhadores simples, serem tratados como inferiores apenas por não se encaixarem no padrão de quem parece importante. Os minutos se arrastavam e o calor parecia sugar cada gota de paciência. Roberto olhou para o celular pensando em ligar para alguém da organização, mas hesitou. Ele queria acreditar que os seguranças perceberiam o erro, que alguém no estádio o reconheceria e viria corrigir a situação. Mas a cada novo convidado que passava sem ser questionado, a esperança diminuía. Um grupo de jovens torcedores do outro lado da grade começou a apontar para ele, sussurrando: "É o Roberto? Não pode ser, né? O que ele está fazendo ali parado?" Alguns pegaram os celulares, filmando, e logo as redes sociais começaram a borbulhar com especulações. Roberto Carlos barrado no próprio evento, dizia um post, acompanhado de um vídeo tremido que mostrava ele sentado, cabisbaixo, enquanto Márcio ria com outro segurança. Dentro do estádio, a movimentação para o evento seguia a todo vapor. A organizadora principal, Carla Mendes, uma mulher enérgica que trabalhara com Roberto em projetos anteriores, estava ocupada checando os últimos detalhes: o palco, os microfones, as cadeiras para os convidados especiais. Ela não fazia ideia do que acontecia do lado de fora. Márcio, confiante em sua intuição, decidira não informar ninguém sobre o suspeito que tentara entrar. Para ele, era apenas mais um tentando se aproveitar da situação, alguém que logo desistiria e iria embora. João, por sua vez, parecia menos seguro. Ele olhava para Roberto de vez em quando com uma pontada de dúvida. "E se for ele mesmo?" murmurou para Márcio, que o cortou imediatamente. "Para, João. Olha para esse cara. Não tem cara de estrela. É só um espertinho qualquer." Enquanto isso, a multidão do lado de fora crescia. O burburinho sobre Roberto estar sendo barrado começou a se espalhar como fogo em mato seco. Um menino de uns 12 anos, com uma camisa do Brasil desbotada, correu até o portão e gritou: "É o Roberto, sim. Eu sei que é ele. Deixa ele entrar." Márcio, irritado, mandou o garoto se afastar. Mas outros se juntaram, gritando o nome de Roberto e batendo nas grades. A situação estava saindo do controle, e Roberto, ainda sentado, sentia o peso de cada olhar, cada comentário. Ele não queria que o evento, que deveria ser uma celebração, se transformasse em um circo, mas também não podia ignorar a injustiça que enfrentava. Ele pegou o celular novamente, agora com determinação. "Carla", disse ao telefone, com a voz calma, mas carregada de firmeza. "Tô aqui na entrada do estádio, mas não estão me deixando entrar. Acho que você precisa vir resolver isso." Carla, do outro lado da linha, ficou atônita. "Como assim, Roberto? Barraram você? No seu próprio evento?" Ela largou tudo e correu para o portão, enquanto Roberto desligava o telefone e se levantava, ajeitando o boné. Ele sabia que o confronto estava chegando, mas não era apenas sobre ele. Era sobre todos os meninos que, como ele, cresceram sonhando em um mundo que muitas vezes os rejeitava antes mesmo de lhes dar uma chance. Márcio e João, alheios à tempestade que se formava, continuavam rindo, apontando para Roberto como se ele fosse uma piada. "Olha o cara, acha que vai enganar a gente.
disse Márcio, enquanto João balançava a cabeça, agora com um leve desconforto. A multidão, porém, não ria. Os gritos de apoio a Roberto cresciam, e os celulares continuavam gravando, capturando cada segundo da humilhação. Quando Carla finalmente apareceu no portão, ofegante e com os olhos arregalados, a cena que encontrou a deixou sem palavras. Lá estava Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo da história, parado como um estranho qualquer, enquanto dois seguranças o tratavam como um intruso. Márcio, João, vocês perderam o juízo? Gritou ela, avançando na direção deles. Márcio, surpreso, tentou se justificar. Calma, dona Carla, esse cara estava tentando entrar sem autorização. A gente só estava fazendo o nosso trabalho. Carla o interrompeu, a voz tremendo de raiva. Seu trabalho? Esse é o Roberto Carlos, o dono desse evento. Como vocês ousam barrar ele? A multidão explodiu em aplausos e gritos, enquanto Márcio e João empalideciam, finalmente percebendo o tamanho do erro que cometeram. Roberto, ainda calmo, ergueu a mão para silenciar a multidão. Tá tudo bem, pessoal, disse, com um tom que misturava serenidade e autoridade. Mas isso aqui não é só sobre mim. É sobre como a gente trata quem vem de onde eu vim. É sobre dar respeito a todo mundo, não só a quem parece importante. Suas palavras ecoaram, calando até os seguranças, que agora baixavam a cabeça envergonhados. Carla, ainda furiosa, virou-se para Márcio e João. Vocês vão se explicar direitinho para a diretoria do estádio. Isso não vai ficar assim. Mas Roberto, com um gesto, pediu que ela se acalmasse. Carla, deixa comigo. Hoje é dia de ajudar as crianças, não de briga. Mas amanhã a gente vai conversar sobre o que aconteceu aqui. A multidão aplaudiu novamente, agora com ainda mais fervor. Roberto, com um aceno, agradeceu o apoio e finalmente cruzou o portão, seguido por Carla e por olhares de admiração. Mas, enquanto caminhava em direção ao campo, ele sabia que aquilo era apenas o começo. A humilhação que sofrera não era só pessoal, era um reflexo de algo muito maior, algo que ele, com sua influência e seu coração, estava determinado a mudar. O sol ainda queimava, mas agora parecia brilhar com uma promessa, a de que, naquele estádio, naquele dia, uma semente de justiça havia sido plantada e Roberto Carlos, o menino de Cachoeiro, estava pronto para fazê-la crescer. O estádio municipal do Rio de Janeiro vibrava com uma energia nova, como se o próprio campo tivesse ganhado vida após o incidente humilhante na entrada. Roberto Carlos, agora no centro do gramado, segurava um microfone com a mesma firmeza que outrora agarrava a bola antes de um chute fulminante. A multidão, composta por crianças de olhos brilhantes, famílias humildes e torcedores fervorosos, o encarava com uma mistura de admiração e esperança. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Mas o calor da tarde carioca ainda pairava, agora acompanhado por um vento suave que parecia carregar a promessa de mudança. O evento beneficente, que quase fora ofuscado pela injustiça no portão, estava prestes a se transformar em algo muito maior, não apenas uma partida de futebol, mas um marco na luta contra o preconceito e a desigualdade. Roberto, com sua camisa branca agora ligeiramente suada, olhou para a plateia e sentiu o peso de sua responsabilidade. Ele não era mais apenas o craque da seleção brasileira. Era um símbolo de resistência, um homem que, mesmo diante da humilhação, escolhia erguer a voz para transformar a dor em ação. E assim, com o coração cheio de propósito, ele começou a moldar o futuro, não só daquele estádio, mas de todo o esporte brasileiro. A multidão silenciou quando Roberto levantou a mão, pedindo atenção. Hoje começou ele com uma voz que ecoava como um trovão gentil. Nós viemos aqui para ajudar as crianças, para mostrar que o futebol é mais do que um jogo. É união, é respeito, é dar chance para quem nunca teve. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem, enquanto seus olhos varriam os rostos na arquibancada. Mas o que aconteceu lá fora, na entrada, me mostrou que ainda temos muito a aprender. Não podemos construir um futuro para as nossas crianças se continuarmos julgando as pessoas pela cara, pela roupa ou de onde elas vieram. A plateia explodiu em aplausos, mas Roberto não sorriu. Ele estava sério, determinado. Eu sou Roberto Carlos, mas antes de ser jogador, eu era só um menino pobre, como muitos de vocês. E se eu cheguei onde cheguei, foi porque alguém me deu uma chance. Hoje, quero garantir que ninguém seja barrado por quem é ou como parece. Não. Enquanto ele falava, Carla Mendes, a organizadora do evento, observava da lateral do campo, ainda abalada pelo que acontecera. Márcio e João, os seguranças que o barraram, haviam sido afastados imediatamente por ordem da diretoria do estádio,
Mas Roberto sabia que puni-los não era suficiente. Ele queria mais, uma mudança profunda, algo que ecoasse além daquele dia. Foi então que, ainda no microfone, ele anunciou sua primeira grande decisão. A partir de agora, esse evento não vai ser só uma partida. Vamos criar a Escolinha do Futuro, um projeto para ensinar futebol e cidadania para as crianças de todas as comunidades do Rio. E não vamos parar por aí. Quero que o futebol brasileiro seja um exemplo de igualdade, onde ninguém seja julgado antes de mostrar quem é. A multidão rugiu em aprovação, e as crianças nas primeiras fileiras começaram a pular, gritando seu nome. Mas Roberto não parou por aí. Ele sabia que palavras, por mais poderosas que fossem, precisavam de ação. Nos bastidores, enquanto o evento seguia com apresentações musicais e brincadeiras para as crianças, ele reuniu Carla, representantes da Federação de Futebol Carioca e alguns amigos influentes do mundo esportivo, incluindo ex-jogadores como Romário e Bebeto, que haviam aparecido para apoiá-lo após o incidente viralizar nas redes sociais. Sentados em uma sala improvisada nos vestiários do estádio, Roberto expôs sua visão. Não adianta só fazer escolinhas. A gente precisa mudar como o futebol trata as pessoas, desde a base até os grandes clubes. O que aconteceu comigo hoje acontece todo dia com meninos que tentam entrar em peneiras, com torcedores que são maltratados nas arquibancadas, com trabalhadores que são desrespeitados nos estádios. Ele bateu na mesa, com uma intensidade que surpreendeu até Romário, conhecido por seu temperamento forte. Quero um código de conduta novo para todos os estádios do Brasil. Regras claras contra a discriminação, treinamento para seguranças, juízes, dirigentes, e quero que isso comece aqui, no Rio. A proposta era ousada, mas ninguém na sala duvidava da determinação de Roberto. Bebeto, com seu jeito tranquilo, foi o primeiro a falar. Roberto, você tá certo. Eu já vi muito menino bom de bola desistir porque foi humilhado numa peneira. Se a gente conseguir mudar isso, vai ser maior que qualquer título. Carla, anotando tudo freneticamente, sugeriu incluir ONGs e especialistas em diversidade para estruturar o projeto. Podemos criar workshops obrigatórios para quem trabalha em estádios, desde o cara que corta a grama até o presidente do clube, disse ela. Roberto assentiu, mas acrescentou. E não quero que seja só discurso. Quero fiscalização. Quem descumprir as regras sai, sem conversa. A sala ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade do que ele propunha. Era uma revolução no futebol brasileiro, um esporte que, apesar de sua paixão, ainda carregava cicatrizes de racismo e elitismo. Enquanto a reunião acontecia do lado de fora, o evento ganhava vida própria. A partida beneficente começou, com Roberto jogando ao lado de crianças da comunidade, algumas tão pequenas que mal conseguiam acompanhar seu ritmo. Ele ria, incentivava, fazia passes suaves para que todos se sentissem parte do jogo. Mas, mesmo no calor da partida, sua mente estava no futuro. Ele sabia que o vídeo de sua humilhação, agora com milhões de visualizações nas redes, havia colocado os holofotes sobre a questão do preconceito no esporte. Jornalistas já lotavam a área de imprensa, ansiosos por uma declaração, e foi aí que Roberto decidiu elevar ainda mais o tom. Após o jogo, ele voltou ao microfone, agora acompanhado por Romário, Bebeto e até um representante da CBF que, pressionado pela repercussão, aparecera de última hora. Hoje, o Brasil inteiro tá vendo o que aconteceu, disse Roberto, com uma voz que misturava emoção e firmeza. Mas não quero que isso seja só uma história de um dia. Quero que cada estádio, cada clube, cada torcida entenda que o futebol é de todos. Por isso, vou usar minha voz, meu nome e tudo o que conquistei para lutar por um esporte mais justo. Ele anunciou então a criação de um movimento nacional chamado Futebol Sem Barreiras, que trabalharia com clubes, federações e até o governo para implementar políticas antidiscriminação. A multidão aplaudiu de pé, e as redes sociais explodiram com mensagens de apoio, hashtags como Futebol Sem Preconceito trending em minutos. Nos dias seguintes, o impacto do evento se espalhou como ondas. A imprensa, que inicialmente focara na humilhação de Roberto, agora destacava sua resposta, não com raiva, mas com visão. Grandes clubes como Flamengo e Corinthians emitiram comunicados prometendo adotar o código de conduta proposto por ele. A CBF, pressionada, anunciou a criação de um comitê para discutir igualdade no futebol, com Roberto como consultor honorário. Mas ele não queria apenas reuniões e papéis. Ele foi às comunidades, visitou escolinhas, conversou com jovens jogadores que enfrentavam as mesmas barreiras que ele outrora enfrentara.
Em uma dessas visitas, conheceu Lucas, um garoto de 14 anos que fora expulso de uma peneira por não ter o perfil do clube. Eles disseram que eu não parecia jogador, que era melhor tentar outra coisa, contou Lucas com os olhos marejados. Roberto, sentando ao lado dele em um campinho de terra, colocou a mão em seu ombro. Você é jogador, sim, e vou te ajudar a mostrar isso para eles. Mas mais importante, vou garantir que nenhum outro menino passe por isso. O futebol sem barreiras ganhou forma rapidamente. Roberto investiu parte de sua fortuna pessoal para financiar as primeiras escolinhas, que não só ensinavam futebol, mas também ofereciam aulas de cidadania, história do esporte e até workshops sobre autoestima. Ele contratou psicólogos para trabalhar com jovens que enfrentavam discriminação e trouxe ex-jogadores para servirem como mentores. Em paralelo, o movimento pressionou por mudanças estruturais. Um dos primeiros resultados foi a implementação de um sistema de denúncias anônimas nos estádios cariocas, onde qualquer pessoa, torcedor, jogador ou funcionário, poderia relatar casos de preconceito. Os seguranças, como Márcio e João, passaram por reciclagem obrigatória e aqueles que se recusaram a mudar foram afastados permanentemente. Mas o momento mais marcante veio semanas depois, quando Roberto organizou um grande festival no mesmo estádio onde tudo começara. O evento, chamado Dia do Futebol para Todos, reuniu milhares de pessoas, crianças, famílias, jogadores amadores e profissionais, todos celebrando a diversidade do esporte. No centro do gramado, Roberto entregou troféus a jovens que haviam se destacado nas escolinhas, incluindo Lucas, que agora treinava com um grande clube graças à intervenção do ídolo. Isso aqui, disse Roberto, apontando para a multidão multicolorida. É o Brasil que eu quero. Um Brasil onde ninguém é barrado, onde todo mundo tem chance de brilhar. A multidão o ovacionou, e pela primeira vez desde o incidente, ele permitiu-se sorrir de verdade, sentindo que a semente que plantara estava começando a florescer. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de fogo, Roberto olhou para o estádio lotado e viu não apenas um campo, mas um futuro. Ele sabia que a luta estava apenas começando, que o preconceito não desapareceria da noite para o dia. Mas, ali, naquele momento, ele sentia a força de um movimento que já mudava vidas. O menino de Cachoeiro de Itapemirim, que um dia sonhara em jogar futebol, agora sonhava maior, um Brasil onde o esporte fosse de fato para todos. E com cada criança que corria no gramado, cada torcedor que aplaudia, ele sabia que estava mais perto de tornar esse sonho realidade.